Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso canal. Se você está acompanhando essa série sobre holding familiar, já sabe, estamos construindo um passo a passo para você entender de forma clara como proteger e organizar o patrimônio seu e da sua família. Na primeira aula, vimos o conceito básico, os conceitos primordiais. Na segunda, já entendemos a importância de planejar a sucessão, o patrimônio e os tributos. E hoje nós vamos entrar no detalhe. Como é feito isso na prática? A estruturação de uma holding familiar do início ao fim. É aqui que o assunto deixa de ser teoria e passa a ser a estratégia aplicada na prática. Eu vou te mostrar as etapas, os cuidados, os erros comuns e principalmente os resultados que essa organização pode trazer para você e para a sua família. Vamos? Toda holding começa com um diagnóstico. Não existe uma receita pronta para a holding. Cada família tem uma realidade, um tamanho de patrimônio, um perfil de sucessores. É como um médico que não sabe receitar um remédio sem antes fazer um exame. Isso é a lógica, é a prática do dia a dia. O diagnóstico analisa quais são os bens que a família possui, os imóveis e os demais bens, as participações que elas têm em empresas e os investimentos em geral. Nós temos que fazer esses pilares, essa divisão dos bens. Quem são os herdeiros e os sucessores legais dentro da família. Temos que analisar também qual o regime de casamento dos pais e dos filhos, para que a estruturação familiar seja feita por completo. E por último, e não menos importante, qual é a situação tributária atual desta família. Um caso que eu acompanhei há algum tempo, uma família chegou no escritório achando que tinha 15 imóveis. E na sessão de viabilidade, quando levantamos realmente a realidade da família, descobrimos que eles tinham 22, porque alguns estavam em nome dos avós e não tinham sequer sido regularizados. Esse tipo de confusão, gente, é muito mais comum do que parece. O diagnóstico inicial serve justamente para enxergar o todo e identificar os riscos e oportunidades que nós temos em cada família, em cada situação única. Muitas vezes, durante o diagnóstico, surgem problemas escondidos que a própria família desconhece. Imóveis com matrícula desatualizada, bens sem inventário de gerações anteriores, contratos de aluguel informais, aquele velho contrato boca a boca, participação em empresas que não estão devidamente registradas, aqueles contratos de gavetas que algumas famílias têm. Tudo isso precisa ser colocado no papel. Sem esse levantamento minucioso, qualquer estrutura de holding começa em um terreno totalmente instável. Não temos como proteger a totalidade do patrimônio. Além disso, o diagnóstico inicial não é apenas patrimonial, ele também é familiar. É preciso entender a dinâmica da família, quem são os sucessores, se existem conflitos entre eles, se já existem conflitos latentes, como cada membro enxerga esse patrimônio, como é que eles pretendem passar para as próximas gerações. Muitas vezes o maior desafio não é jurídico, mas é emocional. Uma boa análise inicial prepara o caminho para que a holding seja aceita por todos e funcione de forma harmoniosa, sem brigas. Depois do diagnóstico, definimos o modelo da holding. Existem diferentes tipos: holding patrimonial para imóveis e ativos, holding operacional quando há empresas envolvidas e holdings mistas, que combinam diferentes funções da complexidade da vida familiar. Tudo isso está dentro do sistema de holding familiar. Não se trata apenas de abrir uma empresa com o KNAI de holding. É escolher a estrutura que melhor se adapta ao objetivo, às opções da família. Um exemplo prático é uma família com 10 imóveis de aluguel que pode se beneficiar de uma holding puramente patrimonial. Já uma família que controla uma rede de farmácias, uma rede empresarial de qualquer setor, ela já precisa de uma holding que organize tanto os imóveis quanto a operação.
Não pode ser uma hold só preocupada com o recebimento das locações. Esse é o ponto fundamental, porque um modelo mal escolhido pode trazer mais custos do que benefícios para a família. Aqui entra a análise técnica, algo que sempre digo que precisa ser feito com apoio jurídico e contábil especializado, advogados e contadores que entendem de holding. Esse momento é crucial, porque define se a holding será realmente vantajosa para a família. Por isso nós temos o nosso primeiro encontro para analisar isso. Uma estrutura patrimonial simples pode atender bem a uma família com poucos imóveis, mas pode ser limitada ao extremo para quem também tem empresas em funcionamento ou outras estruturas necessárias a colocar na holding. Já as holdings mistas permitem um controle muito mais amplo, mas também exige mais uma atenção da contabilidade, da governança, ou seja, nós temos que analisar a necessidade de cada família para reduzir os custos. Vale destacar que o modelo também influencia na forma de tributação de cada família. Cada regime, lucro presumido, lucro real, o simples nacional, tem seus prós e contras. Não existe uma coisa, esse daqui é o melhor. E a escolha errada no regime tributário anula os benefícios trazidos pela holding. Por isso, essa definição precisa ser personalizada, sempre com base no patrimônio, na renda e nos objetivos da família. Lembre-se, não existe uma receita de bolo para a holding familiar. Nós analisamos o caso da família, estruturamos e protegemos o patrimônio dessa família com a holding estruturada para ela. Após a sessão de viabilidade e a apresentação do planejamento, vem a fase da abertura da empresa, geralmente feita por uma sociedade limitada, com um contrato social registrado nas juntas comerciais dos estados. Aqui é importante destacar, holding não é uma empresa para vender produtos, para prestar serviços ao mercado em geral. Ela existe apenas para administrar o patrimônio da família. Essa diferença precisa se ficar bem clara para evitar os velhos problemas fiscais de pessoas que abrem holding de forma errada. É nesse momento que são definidos pontos cruciais, como quem são os sócios, qual a participação de cada um dos sócios, como funciona a administração desta holding e quais as cláusulas especiais precisam constar no contrato social. Esta primordial. Você tem que procurar quem sabe fazer por causa dessas cláusulas. Por exemplo, uma cláusula de usufruto que garante aos pais o direito de continuar usando os bens mesmo após transferir para os filhos. Uma cláusula de incomunicabilidade que impede que genros e noras tenham direito ao patrimônio em caso de uma separação. Essas cláusulas dão direito dão segurança e evitam brigas futuras enormes na família. Nessa etapa, a atenção aos detalhes faz toda a diferença. Um contrato social bem elaborado é capaz de antecipar conflitos que podem explodir, que podem durar anos na família. Pense uma situação com um herdeiro que queria vender suas cotas para terceiros. Um sócio que se casa em regime de comunhão universal de bens. Ou até um divórcio litigioso, onde está tendo aquela briga sem fim na justiça. Tudo isso pode ser previsto e regulado no contrato, garantindo que o patrimônio não seja colocado em risco, porque já estava previsto naquele contrato isso acontecer. Outro ponto importante é definir claramente o papel de cada sócio. Em muitas famílias, um ou dois membros, ou até mais, são mais envolvidos na gestão dos negócios, enquanto os outros preferem apenas receber os resultados. Eles são donos, mas não trabalham efetivamente nas empresas. A holding permite organizar isso de uma forma justa, evitando que quem trabalha mais se sinta sobrecarregado e quem participa menos acabe criando conflitos porque está achando que está sendo injustiçado. Regras claras geram justiça e transparência para a família e, principalmente, evita conflitos. Depois da Constituição, chega o momento de transferir os bens para dentro da holding. É o que chamamos de integralização. Aqui, cada imóvel, investimento, participação societária é formalmente colocada como capital social
dentro da estrutura empresarial. A integralização de capital que você já conhece. Esse é o passo que consolida o patrimônio dentro da estrutura. Um exemplo bem interessante. Uma família que tinha, imóveis em 3 estados diferentes, cada um em nome de uma pessoa. Foi feita a integralização de todos na holding. E pela primeira vez, eles passaram a enxergar o patrimônio como um único conjunto. Isso simplificou por demais a administração e, o melhor de tudo, trouxe clareza para todos os herdeiros do que efetivamente se tinha. A integralização também pode gerar benefícios fiscais imediatos. Em alguns estados, por exemplo, a transferência de imóveis para a holding, quando é feita a integralização de capital, não gera ITBI. Ou seja, existe a imunidade do próprio ITBI. Isso representa uma economia gigantesca, uma economia considerável já no momento da constituição da própria holding familiar. Mas é claro, tudo precisa ser feito da forma correta, dentro da lei, para evitar inúmeros problemas futuros. Outro aspecto é o aspecto psicológico, o aspecto emocional. Quando os herdeiros veem os bens entrando na holding, percebe que não são mais um patrimônio isolado, algo que eles tinham, mas que não percebiam a importância, que eles fazem parte de um todo. Isso fortalece o senso de coletividade, tira aquela visão individual da estrutura. Esse imóvel é meu, esse terreno é seu. Agora, todo mundo passa a olhar para o patrimônio como um projeto familiar. Todo mundo sabe que aquele conglomerado, que aquela junção de patrimônio, ele tem poder e ele faz parte daquela estrutura. Ao invés de ser dono de algo isolado, ele é também dono de uma estrutura bem elaborada e bem administrada. Mas lembre-se, não basta transferir os bens, é preciso definir as regras de gestão. E é aqui que a holding mostra a sua força. É no contrato social que podem ser estabelecidos pontos importantíssimos, como quem pode decidir sobre a venda de um imóvel, como os lucros serão distribuídos, como os herdeiros podem entrar ou sair da sociedade, quais são os limites que existem para cada sócio dentro da estrutura. Isso funciona como uma constituição da própria família e evita que decisões importantes fiquem à mercê de discussões emocionais, aquelas que são afloradas às vezes numa briguinha que aconteceu no final de semana. Em uma família, 2 irmãos queriam vender um imóvel e o terceiro não queria. Isso é um caso concreto lá do escritório. Se o bem estivesse no nome de todos, a venda ficaria travada. Mas dentro da holding, o contrato social já previa como resolver esse impasse se tivesse o interesse na venda. O resultado? Não teve briga, não teve desgaste, apenas a aplicação da regra que estava previamente definida, onde os 3 irmãos já sabiam como é que isso iria acontecer. As regras de governança são o coração de uma holding. É aqui que se decide como as futuras gerações vão ter a relação com o patrimônio que está lá dentro. Muitos contratos sociais prevêem, por exemplo, conselhos de família, assembleias periódicas e até regras de educação financeira para os herdeiros. Por que isso? Porque isso garante que os filhos, os netos, não apenas herdem os bens, mas também a mentalidade de preservação dos bens. É comum também que as regras de governança estabeleçam limites para a venda dos bens. Porque imagine que o herdeiro queira vender sua parte para fora da família. Sem uma regra clara, isso pode fragilizar toda a estrutura, colocar um estranho com outra cultura dentro das suas empresas. Mas uma cláusula bem definida, a prioridade sempre será manter os bens dentro do núcleo familiar, preservando o quê? O legado, porque é isso que nós queremos. Nós queremos gerar legados. Nós não queremos proteger apenas bens. Nós queremos gerar legados eternos
para as famílias. Logo após a estruturação, os benefícios tributários já começam a aparecer. Como nós já falamos, a tributação na renda de aluguel de imóveis, elas já chegam a 27,5% na pessoa física. E elas caem na hold para em torno de 11% a 14%. Mas, além disso, há um impacto na sucessão. Quando os bens já estão na hold, a transmissão das cotas aos herdeiros, elas não exigem inventário. Isso elimina os custos altíssimos de TCMD, de honorários, além dos anos e do desgaste de um processo judicial. Um comparativo, a família A, que não tem hold, ela tem 10 milhões em patrimônio. Quando falece, quando o patriarca falece, a sucessão gera em torno de 1,5 milhão a 2 milhões, às vezes chega até 4 milhões, dependendo de como foi essa estrutura, de custos dentro de um inventário, com tributos, com honorários e os demais custos. Já a família B, com o mesmo patrimônio de 10 milhões, só que estruturado dentro de uma hold, a sucessão, além de ser rápida por ocorrer em poucos dias, ela reduz para uma fração, um custo mínimo, às vezes até sem custos, porque já foi previsto. O resultado é muito claro quando a família perde tempo e dinheiro e a outra preserva e multiplica o seu legado. Os impactos tributários são tão relevantes que, em muitos casos, pagam todo o custo da criação de uma hold dentro do primeiro ano. É comum ver famílias que gastam 500, 600 mil reais, 1 milhão de reais em inventário e com a hold reduzem isso para menos de 100 mil reais. Isso somando tudo, cartório, taxas, honorários. É uma economia imediata, é palpável. Além da tributação, há também o ganho econômico pela eficiência administrativa. Uma hold organizada consegue negociar melhores contratos de aluguel. Tem acesso facilitado ao crédito bancário, porque você é uma empresa que está ali estruturada e até valoriza os imóveis pela própria regularização documental que é feito dentro da hold. O simples fato de centralizar a gestão pode aumentar a rentabilidade do patrimônio em alguns pontos percentuais por ano. E isso, ao longo prazo, faz uma enorme diferença, traz uma economia abissal. Um ponto que muitas vezes passa despercebido é que a hold não organiza só os bens, ela organiza a mentalidade da família. Os filhos e herdeiros começam a enxergar o patrimônio como um projeto coletivo e não apenas como um bolo a ser servido. Isso muda a cultura familiar. Ao invés de cada um puxar a sardinha para o seu lado, todos entendem que precisam preservar juntos esse legado que iniciou lá atrás. Esse é o ponto que especialistas, como o professor Márcio Sá, sempre destacam. A hold é mais do que uma ferramenta jurídica, é uma ferramenta de governança. Ela traz o profissionalismo, a forma como a família enxerga e administra o que ela construiu lá atrás. Ela profissionaliza o patrimônio familiar. Essa mudança cultural talvez seja o maior benefício invisível de uma hold. Quando os filhos crescem entendendo que o patrimônio está dentro de uma estrutura profissional, segura, eles aprendem que os bens não são apenas objetos de consumo, mas são ativos que precisam ser preservados e multiplicados para gerarem mais renda para dentro da própria família. Isso cria uma mentalidade de legado nas próximas gerações. Esse é o ponto que é confirmado por especialistas que ressaltam sempre que famílias que tratam o patrimônio com visão empresarial têm muito mais chances de atravessar gerações do que aquelas que veem os bens como algo fragmentado, ou seja, cada um tem a sua coisinha. A hold cria um ambiente de educação patrimonial contínua, que em cada geração é preparado para a responsabilidade que vai assumir. Ou seja, a hold, ela traz uma mentalidade de que
O patrimônio da família não precisa ser dividido, ele pode ser integralizado e compartilhado. Isso gera muito mais receita para dentro da família, ou seja, benefício a todos os herdeiros. Resumindo, estruturar uma holding familiar não é apenas abrir uma empresa, é um processo que envolve diagnóstico, escolha do modelo, constituição, transferência de bens, definição de regras e, por fim, colher os benefícios tributários e sucessórios gerados por essa escolha. É um passo a passo que exige cuidado, técnica e uma visão ampla de futuro, mas o resultado é poderosíssimo. É um patrimônio protegido, é uma sucessão organizada e os impostos reduzidos ao máximo possível. Na próxima aula, vamos fechar essa série mostrando de forma clara e direta as economias reais que uma holding gera e como esse sistema transforma o futuro da família. Vai ser uma aula mais prática do que todas as outras, porque vou mostrar números, comparativos e cenários que você vai poder enxergar o impacto de forma concreta. Então, não esquece de deixar aqui o like, se inscrever e ativar o sininho, porque na próxima aula vão vir muitas surpresas. Você não vai querer perder por nada. Tchau, até a próxima, hein?